em que ele, ao final do programa, ele teve aqui para lançar um livro que estava escrevendo em parceria com os juízes César Belmino, né? César Belmino, que ele é juiz de execução penal, e uma outra, depois eu vou... Marlúcia. Exatamente, o juiz. E aí ele comentou desse tema como, até eu diria, negligenciado no debate sobre segurança pública, que é a inexistência de uma política para auxiliar as pessoas que querem ser da facção. E aí ressaltar que a gente não está falando aqui, no jargão conhecido de passar a mão na cabeça de bandido, nem nada do tipo. A gente está falando de gente que, por algum motivo, entrou, né, nessa vida, pagou pelo que devia, enfim, condenado, cumpriu pena e resolveu sair e não encontra uma porta de saída, né, dessa facção. A gente não está falando de perdoar os crimes e manter essas pessoas, sei lá, sustentar, tirar do crime, auxiliar, beneficiar de alguma forma. É, de fato, a ressocialização com esse apoio que permita que essa pessoa saia da facção, até como forma de desarticular esses grupos criminosos aqui no Estado. E aí a gente lançou essa discussão, não há uma sugestão pronta e acabada para resolver esse problema, é uma discussão sobre esse assunto para que alguma medida possa ser, a partir disso, pensada e desenvolvida, né? Tiago, uma pergunta, né? Você discutiu bastante aí sobre a rara possibilidade da saída do crime, mas por que na sua compreensão e dos colegas, as pessoas são motivadas a entrarem em primeiro lugar, né? A gente sabe, por exemplo, eu tive uma informação até de reportagens que vocês fizeram aqui no jornal, que o salário de entrada na facção criminosa é de R$4.000. Então, o primeiro salário é R$4.000. Quase o triplo, mais que o triplo da renda média do Ceará. Será que isso é a principal questão, Rodrigo? Eu não acho que só isso pode ser uma das questões, sem dúvida o valor de salário ele influi, mas eu acho que o fato de, primeiro, não ser tratado bandido como um bandido é um problema sério. Eu acho que é o primeiro ponto que a gente deve colocar. Eu concordo plenamente com o Tiago que quem tem rota, deve haver uma rota de saída muito clara, que inclusive eles chamam de ir para a bênção, né? Eu fui pesquisar, aprofundar um pouco mais, só tem 2 rotas de saída de forma geral esse pessoal, que eles dão esse nome de ir para a bênção. Ou ir para a igreja, quando saem pela fé, ou pela igreja ou pelo trabalho. Eu comecei a descobrir também que há a possibilidade de trabalho, ou seja, se eles foram para o trabalho que não tem qualquer relação com outra facção ou com qualquer organização criminosa, ok. Eu acho que o salário é um ponto, mas o prestígio também é outro ponto. O fato desse pessoal ter uma certa relevância social dentro desse meio, um fato de não ser bandido tratado como um tal, não ter um enfrentamento claro da Secretaria de Segurança Pública, que de fato não enfrenta, tanto é que os exemplos, outra reportagem, inclusive o Jornal o Povo ganhou um prêmio, né, mais cedo vocês estavam comentando, que as famílias que foram tiradas das suas casas, né, já pensou, você está na sua casa com filhos pequenos, ontem eu estava conversando com a minha irmã que tem 2 filhos pequenos, e no momento que eu estava falando para ela, imagina a situação de alguém entrar na sua casa e tirar imediatamente da sua casa, simplesmente porque você não pode morar ali por alguma razão, seja porque você é primo, irmão, morou em outra região e veio para lá. Várias pessoas foram tiradas da sua casa, e a polícia, quando vai fazer o encaminhamento à Secretaria de Segurança Pública, quando vai fazer a segurança dessas pessoas, ele não volta as pessoas para dentro da sua casa, ele simplesmente dá escolta para que a pessoa que foi retirada da casa possa sair. Ou seja, não há enfrentamento contra esses bandidos, que precisa acontecer. Na prática, hoje, você tem esses 2 pontos, você tem outro ponto que vocês transformaram, aqui no estado de Ceará, transformaram presídios em quartéis. Porque quando você olha de fora, um presídio e um quartel é muito parecido, Luiz, não tem muita diferença. Na prática, quando você colocou cada facção dentro de um presídio, você organizou aquele presídio como se fosse um quartel. Né? Você tem umas pessoas do mesmo grupo, da mesma organização, com a mesma linha de comunicação funcionando. Que é uma regra antiga de Maquiavel na política, dividir para dominar. O primeiro passo político era quebrar isso. Então eu acho que você tem uma situação que dentro do presídio, a única divisão que existe é o que eles chamam de ala da Babilônia, que é a ala das facções, e a ala dos irmãos, que é esse pessoal que se converteu, que está na igreja, que está pela fé nesse sentido. Eu acho que tem 2 pontos, Luiz. O ponto do dinheiro, efetivamente, ganhar muito mais do que a renda média do Ceará. A renda média do Ceará é 1.200 e pouquinho, certo? Para R$4.000, e você tem um prestígio que essas pessoas têm dentro da comunidade, exatamente pelo poder público não fazer nada. Na prática, eu já falei segunda-feira no artigo que eu escrevi, que o secretário de Segurança Pública já deveria ter sido demitido há muito tempo, né? Porque a situação de caos que o Ceará vive é caótica. Posso falar? Pode, mas quem manda aqui é o Luiz. Não, que eu vi Tiago, deixa o espaço só para o Plínio aí fazer pode falar, Eu vi que ele se aproximou, enfim. Eu acredito, com relação a salário, eu desconheço que seja a regra geral. Acredito que isso está muito mais ligado à sedução e o status que ser membro
de uma facção para um jovem desse, para um adolescente, até crianças, inclusive, numa comunidade de carente, esse status, automaticamente se ganha um status e passa a ser respeitado, entre aspas, numa comunidade. Não há uma concorrência de política pública do Estado que ofereça uma oportunidade para esse jovem não ingressar nesse caminho. E aí eu acredito que está muito mais ligada a essa sedução. E com relação aos presídios, que o Rodrigo comentou, também é um fator que só agrava o problema, porque antes a gente tem a territorialização fora dos presídios, as comunidades e bairros são divididos por essas facções, e agora os presídios também. E aí quando você entra, se eu sou do Papicu, cometi um furto, não sou necessariamente ligado a uma facção, mas a facção que domina no Papicu é a facção X. E aí, quando eu chego no presídio, no centro de triagem, eu tenho que dizer a facção a qual eu pertenço. Eu sou obrigado a dizer, né? É um absurdo. Você é obrigado a dizer qual é a facção. E você, às vezes, não pertence àquela facção, mas é a facção do seu bairro. E aí você tem que dizer, não sou da facção, mas a facção que domina no meu bairro é a facção X. E aí você entra no presídio e aí lá dentro você, de uma forma ou de outra, acaba tendo uma afinidade e aí se cria um vínculo definitivo com essa facção. E aí, para sair depois, é que está o problema, e é por isso a importância, a necessidade de se discutir esse tema. Plínio, o que é que você acha? Só um comentário do Moro, desculpa, Luiz, só um comentário do Moro, do Sérgio Moro, que falou ontem na entrevista dele que uma das penalidades para quem está uma das propostas que o Ministério da Justiça vai colocar é que quem está faccionado teria a sua pena agravada. Era uma das propostas do Ministério da Justiça para tentar desmantelar isso. Ainda na porta de entrada. O Moro dá opinião para tudo, né? Menos sobre a história do motorista lá do Bolsonaro, né? Não é verdade? Tá devendo, você tem razão. Ele disse que não era com ele. Por que você acha que o jovem é motivado a entrar? É a questão salarial ou, como os nossos colegas acabaram de dizer, é a questão do prestígio? Viu, Luiz? Primeiro eu quero fazer um alerta. Quem for escrever aí que eu estou defendendo bandido e tal, para não perder tempo, que não me abala isso. Mas a questão é a seguinte: no Brasil existem 11 milhões de jovens, um Ceará e meio de jovens que estão naquela categoria que não trabalha e não estudam. Nem, né? Não é? Que ele chama essa geração nem. Obviamente, esse jovem não trabalha nem estuda, não é por responsabilidade dele. Se fosse meia dúzia que não trabalhasse nem estudava, eu diria, não, esses caras são vagabundos, de fato, eles não querem nem trabalhar nem estudar. Mas são 11 milhões, é um Ceará e meio de jovens. Né? Qual é a perspectiva que esse jovem tem de futuro? Zero. Por que ele não tem essa perspectiva de futuro? Porque onde ele mora não tem saúde, não tem educação, não tem saneamento básico, mas tem uma facção. Famílias desmanteladas exatamente pela mesma entendeu? motivo, então, esse é o primeiro, é a primeira questão, porque a primeira reação das pessoas é: prende esses vagabundos tudinho. Olha, Luiz, em 10 anos, dobrou a população carcerária do Brasil. No Brasil tem 725 mil presos. 40% não foram julgados. Ou seja, não sabe se é culpado ou inocente. No Ceará, 60%. No Ceará é 60%. Então, se o cara não for julgado, você não sabe se ele é culpado ou inocente, mas está preso lá com um bandido condenado. Só uma ressalva, viu? Não são 725 mil presos, não. São 725 mil que estão no sistema prisional. Isso envolve o cara que está com tornozeleira, tornozeleira, o que está com regime semiaberto. É só para destacar que não é o cara que está... Tudo bem, mas vamos supor que seja 600 ele mil. vai para o Brasil, vai para o 70º, 70º. É a terceira população carcerária do mundo. Se você considerasse todos presos. Espera aí, Luiz. Espera aí, por favor, Rodrigo. Então, o que acontece? Um cara, imagine, às vezes a pessoa diz, imagina acontecer tal coisa, levar teu celular. Imagina uma pessoa presa, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, sem saber, sem estar condenado. Um cara que depois pode ser inocentado. Então, a primeira coisa que precisa ser dito é que essa política de encarceramento, da mesma forma que a política de combate às drogas, faliu. Não funciona. Não funciona, então você tem que procurar outra forma de resolver o problema. Você vai deixar de prender? Não. Mas você vai prender indiscriminadamente um cara que bate uma carteira, um aviãozinho que está com um pacotinho de droga? Também não. Mesmo porque é o seguinte, eu não estou defendendo o bandido, não, estou defendendo a sociedade, porque quem está pagando essa conta é a sociedade. E o Luiz Eduardo Soares, que eu acho que essa proposta eu gostaria de estudar melhor, de pensar melhor. Eu não quer dizer que eu concorde de pronto com essa proposta, mas a proposta dele não é só para a pessoa que foi presa, não, e já foi... Ele propõe que ele não está falando dos líderes do tráfico, dos bandidões,
Mas esse menino que não estuda nem trabalha, entrou por tráfico uma contingência, ele tem a condição de sair do tráfico com a ajuda do Estado. Do Estado. Essa é a proposta do Luiz Eduardo Soares. Essa proposta é boa? Não sei. Agora, o que eu sei é que da forma como está andando, não funciona, está provado, está na nossa cara. Eu vou concordar. Então você precisa buscar políticas alternativas ao encarceramento. Segundo, você precisa levar saneamento básico, saúde e educação para esses lugares onde não existe. Por que aquela política lá no Rio de Janeiro, como é que chamava? UPPs. UPPs, funcionou no comecinho e depois não funcionou. Isso os próprios secretários de segurança diziam, mandar só a polícia não adianta. Atrás da polícia tem que ir médico, tem que ir professor, tem que ir lazer, tem que ir cultura. Explodiu a política justamente porque mandaram só a polícia. Então, se a pessoa não compreender isso, que é o elementar, eu acho que não vai entender nada e não vai resolver o problema como não está resolvendo. O Rodrigo chegou a falar no comecinho, o Luiz, com relação à secretaria, né, que não garante a volta dessas pessoas. Na verdade, eles chegaram a colocar postos de polícia, sobretudo dentro dos condomínios Minha Casa Minha Vida, que tem muito caso de gente expulsa, como forma de garantir a segurança dessas pessoas para que elas voltem. Mas quem é em sã consciência que foi expulso por uma facção de casa e vai voltar porque tem um posto de polícia ali na esquina me esperando. Terrível, até porque tem exemplos que metralhar, né? Tem exemplo de pessoas que voltaram lá, né? E que foram metralhadas. Então você tem isso. Exatamente. E é isso que o Plínio falou com relação ao UPP. Colocar um posto de polícia dentro de um condomínio desse é colocar um UPP lá e nada mais além disso. Né? E quando a gente sabe que não é só por causa da segurança que a situação chegou a esse ponto. Na questão dos presídios, durante a gestão, acredito, da Mariana Lobo, foi criado o centro de triagem que era para dividir os presos de acordo com o perfil criminológico. Quem cometeu furto vai para o presídio X, quem responde por homicídio vai para o presídio Y. E hoje não é mais assim. Manda, né? Hoje não é mais assim, hoje é por facção. Misturado. Hoje é por facção. Ou seja, o cara fez um furto e o cara fez um assassinato, é a mesma coisa. Exatamente. Eu só queria fazer bem rapidinho, Luiz, depois retomar isso, para dizer que a gente está debatendo por causa de uma bela reportagem. Dá para tocar ainda? 30 segundos dá. Uma bela reportagem feita pelo Tiago. Várias, né? Tiago Paiva, é uma série publicada ontem, antes de ontem e hoje é o final da série, que trata desse tema que a gente está debatendo de uma forma muito bem estudada, bem contextualizada e bem escrita. Então, depois a gente volta a falar sobre os artigos estão excelentes, mas vamos fazer um pequeno intervalo, daqui a pouquinho a gente volta. Claro. A gente volta sem antes, eu queria aqui dar a participação dos ouvintes, sobrou para os dois aqui, críticas aos dois e também elogios, né? O Bruno você só pode ler a crítica. O crime é problema nacional, uma das causas sim é o desemprego, falta de apoio social e controle das facções nos bairros e presídios. Mas é muito perigoso tratar a violência com frases morais que o povo gosta de ouvir. Tratar bandido como bandido. Está se referindo aqui ao comentário aqui do Rodrigo. Também tem participação aqui dizendo, olha, eu gosto do Plínio, porque ele não perde a viagem. Eu acho que o motorista não apareceu ainda porque eles estão combinando uma saída estratégica para satisfazer a todos, inclusive com a bênção do ministro da Justiça, do superministro. E por aí vai, tem elogio, tem crítica também, não? Tem gente falando aqui sobre as soluções, muita participação dos ouvintes. Estimula aqui os nossos ouvintes a continuarem participando. A gente faz um pequeno intervalo e volta daqui a pouquinho com o seu Debates do Povo. Hoje convidamos Tiago Paiva, repórter especial do Jornal O Povo, né, que é autor de reportagens muito interessantes sobre a ação do crime organizado e principalmente sobre como criminosos que pretendem deixar o crime encontram dificuldades sobre as portas de saída. A gente estava aqui no intervalo, vocês não ouviram, mas a gente debateu aqui de um caso rapidinho que eu trouxe. Eu conheço uma realidade de uma pessoa que trabalhava comigo, mais humilde, o filho dela foi preso. E ele foi preso dezenas de vezes. O rapaz não tinha jeito. Quanto mais ela tentava, a mãe sofria, mas o rapaz, como se diz na linguagem comum, era do crime. E até hoje continua dando muito problema para a família. Outro que eu conheço, cujo filho é estudante de universidade, é um rapaz muito educado, nunca tinha se envolvido com nada, acabou sendo preso porque caiu na besteira de transportar uma droga com a promessa de receber R$2.000. E aí a família, esse meu filho não é bandido, esse meu filho não é bandido. Aí eu pergunto para vocês, como é que deve ser tratado a pessoa que foi presa por álcool, a pessoa que é bandido sem retorno, é todo mundo para ser tratado do mesmo jeito? Pergunta que eu lanço aqui à mesa. Primeiro, ninguém é preso por álcool, né? Ninguém é preso pelo fato de consumir álcool.
consumir... 0,3%. Não, você é preso. Você está falando de dirigir. Não é por causa... Não é por causa... Você fez uma ação... Se você estiver na sua casa, claro. Se você estiver na casa, pela correção. Estiver na casa bebendo, você pode ter aí o volume até de como alcoólico. Cabível. Aí é não oferecer perigo aos outros, né, Rodrigo? Esse é o meu ponto central. Não causando perigo aos demais, eu, por mim, sou quem em relação a isso. Eu acho drogas um erro. Eu vou concordar. Mas eu tomo meu vinho, que pode ser considerado uma droga. Eu adoro meu vinho, certo? E vou adorar. E acho que deve ser respeitado o direito de usá-lo. Se você não causa dano a terceiros, se você não causa nenhum dano a terceiro, eu não vejo qualquer problema em relação a isso. A guerra às drogas deu errado, sempre deu errado ao redor do mundo. Mas, ao mesmo tempo, eu defendo que se alguém, sob o efeito de drogas, que tomou voluntariamente, a primeira droga sempre é voluntária, a não ser que alguém coloque uma arma na sua cabeça para você usar drogas, sob o efeito de drogas, a sua pena deve ser aumentada em 10 vezes. Eu acho que é uma forma do incentivo você lembrar as pessoas que elas são responsáveis pelos seus próprios atos. Ou seja, você tem a liberdade de usar, mas você tem a responsabilidade de arcar com as consequências dos atos. Eu só queria comentar um pouco o que o Plínio falou sobre encarceramento. O encarceramento do Brasil não é bem esse dizer que é o terceiro do Brasil não é bem uma verdade, tá, pessoal? Só para ficar claro, não existem 700 mil pessoas na cadeia. O Rodrigo não acredita em nenhuma... Não é que eu acredito. Isso é o péssimo Chiquida. Isso é o péssimo Chiquida. Ele tem estatística dele, não acredita em nenhuma. Não sou eu que estou fazendo estatística. Você pode procurar estatística. Tem fácil no Conselho Nacional de Justiça, inclusive, que ela vai dizer que mais ou menos metade das pessoas estão encarceradas. Outras pessoas estão usando tornozeleira, em regime semiaberto, prisão domiciliar. Então você tem mais ou menos a metade disso. E você tem uma série de mandatos, viu, Plínio, que não foram cumpridos ainda. Mandados de prisão, condenados que não foram cumpridos ainda. E você tem outro problema de pessoas que foram presos sem condenação, que é outro erro. E outros que são presos, né, que não deveriam estar mais presos, por exemplo, que já cumpriram a pena, que não saíram. Então você tem todos os pontos. Eu estou discordando com você nesse ponto do encarceramento. Se resolve o encarceramento também com mais presídios. Esse é o primeiro ponto. Eu lembro que prisão ela é punição, primeira vez. Você é preso porque você cometeu um crime, você é punido. O próximo passo é ressocializar, mas o primeiro é punir quem cometeu o crime, seja ele pobre, seja ele rico. Né? No Brasil, pela primeira vez na história, nós estamos vendo gente rica, muito rica, sendo presa. Certo? Né? Da Papuda, em vários presídios pelo Brasil. Um exemplo que teve para quebrar essa questão de drogas, por exemplo, foi a própria Islândia, que agora disputou a Copa do Mundo, que ela começou a trabalhar com aspectos esportivos, né, que alimentava a serotonina e outras possibilidades, sem pensar só no combate, né, da guerra às drogas. Ela trabalhou com toda a ideia de dizer quais são os estímulos que a droga faz, que você pode ser feito sem o uso de drogas, né, esportes, música, dança. E isso resolveu um problema sério lá de consumo de álcool e consumo de droga na Islândia com relação a isso. Né? Um outro ponto que também falam, só para finalizar, que as facções, muitas vezes se perguntam aos faccionados se vale a pena estar dentro da facção. Eles dizem o seguinte, pelo menos foi o que eu ouvi ontem, né? Que assim, é bom, mas é ruim. É ruim, mas é bom. É bom porque você está no grupo. É ruim porque esse grupo pode me matar. É exatamente o comentário que foi dado em relação a isso. Mas o regime de facção que aconteceu no Brasil, mais uma vez eu repito, se deve quase em sua totalidade pela incapacidade do governo do Estado em conseguir trabalhar e entender que tem um player do outro lado que negocia muito bem e o player do lado de cá que negocia muito mal. Sabe o que é interessante também? A gente falou aqui no começo de família, o Luiz chegou a falar de famílias desestruturadas, esfaceladas, enfim. E as facções, por trás delas também tem a ideologia da família, né? Eles se tratam como irmãos, não é um membro, é um irmão do crime. E é família no sentido de que a facção acaba assumindo responsabilidades que o Estado não cumpre. Benefícios, né, da organização. Por o exemplo, sujeito é preso, protege a família que está fora. Ele está sob proteção dentro e fora do presídio. A facção banca se a família precisa ir visitar e não tem condições, mora na região metropolitana ou no interior, presídio aqui em Fortaleza ou na região metropolitana, banca a viagem, banca muitas vezes a hospedagem. O cara que está preso, ele se submete facilmente a isso e acaba criando uma dívida. E essa dívida é cobrada. Essa dívida é cobrada e eles não vão permitir que você saia e a dívida tem sem que ela preço, seja paga. Exatamente. Sem que seja paga. Não tem como você deixar de ter essa dívida com esse grupo. Por isso que muitas vezes a porta de saída hoje que existe mais efetiva, que se diz, é a saída pela fé. E ela também obedece a vários critérios que são submetidos ao crivo da cúpula dessas facções, das cúpulas dessas facções. Eu não posso chegar e dizer que vou sair porque estou indo pela fé, e isso carece de uma aprovação, carece também de um acompanhamento da facção rival, que é o que a gente descobriu durante essa reportagem, que a facção rival é quem segundo um personagem que eu ouvi nessa matéria, é quem tem sede
entre aspas, de lhe matar. E se ela sabe que você saiu, ela tem interesse em saber se você realmente saiu, por que você saiu, mas ainda há um respeito a essa saída pela fé. É raro, mas existe, e essa saída depende de vários critérios, como eu falei, do nível de comprometimento, da quantidade de informação. Eu vi do trabalho também, viu, Thiago? Uma coisa que me falaram e reiteraram muito para mim foi que assim, o trabalho é bênção e pode ir nesse caminho. Aqui é raro, aqui é muito raro. Eles dizem, não, estou saindo porque estou indo trabalhar. Trabalhar para onde? Para quem? O Thiago pesquisou isso aí. Olha, o nosso ouvinte Bruno Iosef diz o seguinte, ele disse que quase todos os debates ignoram o seguinte: no Brasil só se conclui a investigação de 8% dos casos de homicídio. No Chile, é 90%. Não sei se o dado está correto, mas o Bruno está trazendo essa informação que mostra aí como esse problema é complexo. A gente não fala só da política do sistema prisional, mas também da eficiência da investigação, da qualidade de trabalho dos policiais, de questões sociais como o Plínio colocou. É complexo demais e por isso que às vezes não há solução fácil, não é caminho. É complexo fácil, demais, né? Por isso que só a polícia só não resolve. Por isso que só prender não resolve. E por isso que um textão no Facebook, um comentário, enfim, raso, não dá conta dessa questão. Por isso que às vezes até chega a irritar, né, Plínio? Alguns por isso que a sensação... Deixa eu só comentar um negócio, Luiz. Primeiro, ainda falando dessa matéria do Thiago Paiva, que hoje termina a série hoje, é muito interessante, porque eu nunca havia visto na imprensa uma abordagem que ele fez na matéria, porque normalmente se pergunta, por que entrou na facção? Por que tem o crime? Aí, a pergunta que o Thiago fez e que ele responde na matéria é o que fazer com a quantidade de jovens que entram nesses bandos criminosos, o que fazer para que eles possam sair? Porque eu suspeito que a maioria sairia. Se houvesse uma alternativa que não crime, é óbvio que sairia, não é? Então, esse é o aspecto que ele aborda na matéria que eu nunca havia visto na imprensa do Brasil, em nenhum outro jornal, e está no jornal O Povo de hoje. Nos seus relatos, Thiago, pois não, desculpa. Não, a outra questão é a seguinte... Eu acho muito contraditório a pessoa defender o direito de beber. Álcool é uma droga pesada, é uma droga que mexe com o sistema nervoso, pode alterar a percepção da pessoa. É uma droga. Né? E a pessoa não pode fumar um cigarro de maconha, não pode usar cocaína. Me digam qual é a diferença que tem em você... Aliás, fumar maconha o cara fica calmo, né? Droga, às vezes ele fica valente, né? Álcool. Então é muito contraditório quem defende a bebida, o álcool, e não defende a descriminalização de outras drogas. Eu não consigo entender qual é a lógica. Né? E você pega algumas referências de países, o Rodrigo citou a Finlândia, Portugal... Islândia, desculpe. Que é uma ilha, né? Isso. Portugal descriminalizou as drogas, reduziu o consumo, reduziu o número de prisões e reduziu o número de crimes. O Colorado também. É uma experiência em Portugal que já tem, se não me engano, 10 ou 15 anos, no mínimo 10 anos. Então, a pessoa, para ser coerente, a pessoa que é contra descriminalizar outras drogas tem que ser a favor de criminalizar o álcool. Senão está sendo incoerente. Você é contra... A outra questão que eu queria dizer é o seguinte: eu concordo com o Rodrigo que o crime tem que ser punido. Agora, como? Você vai punir igual um sujeito que mata o outro sem razão nenhuma e o menino que está com um pacotinho de droga para vender ali na esquina? Não é? Então, por isso que eu digo, tem muitas formas de você punir sem encarcerar. E no Brasil se opta pelo encarceramento, uma política falida. Não, nós temos um problema sério, porque, por exemplo, quem comete homicídio no Brasil, segundo alguns estudos, só 8% dos homicídios no Brasil as pessoas são condenadas e presas. Quando alguém coloca para mim que bandido é bandido... Ou absolvidas. Não, absolvidas, são julgadas. Não, são julgadas, né? Passam pelo processo de investigação e termina... conclui-se, né? Conclui-se com 8%. Então é um número, imagina assim, dos 100% de pessoas que assassinam, só 8, a cada 100, só 8 são julgados. Então, para mim, bandido deve ser tratado como bandido, no sentido de ter o devido processo legal, de ser processado, de ser condenado, de ser julgado e de ser preso. Certo? Esse é o procedimento que deve acontecer com qualquer um, seja o rico e seja o pobre. Isso deve acontecer. Obviamente, Plínio, há gradações de crimes. Você tem uma situação que aconteceu há 2 dias atrás aqui. Há 2 dias não, foi ontem, né? O menino da nutrição. Sim. O rapaz foi há 2 dias, né? Na Fametro, em frente à Fametro, o rapaz, né, foi roubado, entregou o bem e ainda levou um tiro na cabeça. Então você tem uma situação no Ceará, no estado do Ceará, de medo.
né, de uma situação de completo desgaste em relação a isso. Aí você coloca essa pessoa que deu um tiro na cabeça, ele deve ser o quê? Deve ser trancafiado. Não tem outra solução para esse cara. Não tem como abraçar ele, cantar uma música do John Lennon, fazer qualquer coisa nesse sentido. Mas, esse Rodrigo, cara tem que ser trancafiado. Você quer saber quem que propõe coisa diferente do que o Rodrigo está falando. Você concorda com essa política? Eu aqui na mesa eu não vi ninguém propondo isso e não vejo ninguém propondo isso. Eu tô só colocando que o ponto é, nós temos que nos preocupar em prender quem mata, quem comete estupro, quem faz latrocínio. Mas nós concordamos nesse ponto. Plínio está levando outra crítica aqui dos ouvintes, dizendo, tá aí o Plínio de Noto querendo defender liberação de drogas, sempre defendendo o que não presta. Aí eu trago o Arnaldo Brito. Presta? O Arnaldo Brito traz essa observação e eu trago aqui, tento elevar um pouquinho a discussão. Essa política de combate, de guerra às drogas, ela tem resultado eficiente? Deu errado em todo lugar do mundo. Eu recomendo demais um livro do Mark Thornton, que fala sobre a economia das drogas, de forma geral, demonstrando como a lei seca americana criou vários bandidos, criou pessoas que fizeram péssimas bebidas morreram com isso. Assim, você tem uma situação a semente da máfia, né? Eu acho que assim, a consequência para quem comete crime sob efeito de drogas deve ser pesadíssima. Seja álcool, seja drogas que são consideradas ilícitas hoje. Eu acho que deve haver um incentivo claro contra isso, certo? Para que as pessoas entendam a responsabilidade que é fazer uso das drogas. E há muita desinformação sobre esse tema também. Quando a gente fala em... Não é liberar as drogas, é descriminalizar as drogas. Porque você não vai chegar, vou ali comprar cocaína no mercantil, na esquina. Não é isso. Tem vários critérios e a serem objetivo a serem seguidos nessa política. Por exemplo, o cadastro de usuário de drogas, tem países que cadastram usuários para você ter acesso para comprar na farmácia, sei lá, maconha. Você precisa estar cadastrado. Isso é para quem usa medicinal, né? Exatamente. Mas tem a ver com o nosso tema. A gente vai precisar fazer um pequeno intervalo. Eu queria voltar falando... O Plínio vai voltar, tem a palavra assim que a gente voltar. E aí eu quero pedir aos ouvintes que continuem participando. Muita gente aqui, a gente não consegue dar a participação de todos. E aí a discussão está acabando indo, Plínio, mais para a questão da liberação das drogas, né? Tem gente aqui lhe criticando, mas tem gente dizendo aqui, ó, Plínio para presidente, olha só. Todo mundo dispense. Plínio para o Plínio. Não entendi o nome dele, é 1594, final do telefone, e ele disse que o debate está ótimo. É o Vando do Mudubim, está aqui o nome dele. Daqui a pouquinho a gente volta com Debates do Povo. Paiva, que falam da realidade do crime organizado e das pessoas que pretendem deixar o crime organizado, dessa dificuldade. Além de Tiago, estão comigo Plínio Bortolotti e Rodrigo Marinho. Queria lembrar para você que o Debates de sexta-feira, o tema do Debates de sexta-feira pode ser escolhido por você. Então vá lá, vote através do nosso telefone 3066-4030 ou pelas nossas redes sociais. Estamos lá no Facebook, Instagram, Twitter e você escolhe qual dos dois temas prefere que seja debatido aqui na sexta-feira. Cobrança de mensalidades na universidade pública ou escolas militarizadas? Voltamos aqui ao nosso debate, Tiago. Palavra sua. Como é que o cabra faz para sair do crime organizado? Luiz, essa é a pergunta, acho que a gente tentou jogar luz agora com esse material. Inclusive, é importante a gente estar debatendo esse assunto aqui, porque a gente tentou localizar personagens nesse sentido aqui no Ceará, até encontrou, mas ninguém teve a coragem de falar mesmo sobre a condição do anonimato, da garantia do sigilo, enfim, não houve quem tivesse a coragem de se expor e falar desse tema. A gente, demais. E a gente encontrou um personagem buscando por um pastor Francisco, lá do Acre, que desenvolve um trabalho nesse sentido, é ex-presidiário, já foi preso por tráfico, cumpriu pena, saiu, e hoje realiza um trabalho super importante de resgate de membros de facções que querem sair, no caso, pela fé. Né? Ele estima já ter resgatado a igreja, o grupo lá, resgatou cerca de 150 pessoas, aproximadamente. E aí eu conversei com um desses personagens de lá do Acre, ele contou desse processo de saída pela fé, e é interessante que ele conta justamente disso, que entrou na sedução do tráfico para receber uma quantia média de 5 mil reais para fazer um transporte de droga. No caso no Acre, lá região de fronteira. Enfim, como mula, como eles dizem. Só que para entrar
para fazer esse serviço, ele necessariamente tinha que entrar para a facção na época. E aí ele se submeteu e entrou. E depois disso, ele conta que entrou justamente por interesse no tráfico do recurso financeiro, do retorno financeiro que o tráfico oferece. E aí, depois que entrou, para sair, foi necessário. Ele foi preso, e centro socioeducativo, presídio, e depois, para sair, foi necessário ele passar a sofrer um atentado. Levou 5 tiros, um inclusive na nuca. A bala continua alojada até hoje na cabeça dele. E ele disse que fez na sala de cirurgia, consciente, fez uma promessa de que se ele sobrevivesse, ele sairia pela fé e iria trabalhar para resgatar outras pessoas. Sobreviveu, não tem uma sequela. E hoje também... Só a bala na cabeça. Exatamente. Não tem, e as marcas, né? Mas sequela não tem nada. E hoje ele se dedica a esse resgate. E é interessante porque no caso da fé, no caso dele, por exemplo, lá no Acre tem esse ritual, eles gravam um vídeo informando que estão deixando a caminhada, entre aspas, como eles costumam dizer, desejam sorte, enfim, dizem que a cúpula deseja sorte, pede oração também. Segundo o pastor Francisco lá do Acre, tem um certo respeito às autoridades religiosas, à religião, são da maneira deles, né? Enfim, a gente não pode questionar, mas são tementes a Deus, segundo eles. E a forma como eles conseguem sair hoje, pelo meio da fé. E ele conseguiu sair, algumas outras pessoas conseguiram, mas quantas e quantas pessoas que não necessariamente passaram por um processo de conversão, enfim, de entrega pela fé, querem essa oportunidade e não podem. Né? Porque até nesse caso, a Saída pela Fé, eles cobram demonstrações de fé. Você não pode dizer que vai sair para a fé e está indo para a igreja no domingo e na semana tá por aí, não. Eles ficam monitorando essa saída. Não é fácil, é muito difícil. Uma conversão real. Diante dessa dificuldade do Thiago, me permita, Rodrigo, rapidinho, queria pedir para afunilar aqui o que é que a gente pode fazer. A gente o quê? Estado, União, municípios. Diante dessa realidade, as facções são uma realidade inegável, estão dominando os presídios, divididos em presídios, a quantidade de homicídio no Brasil. O governador do Rio de Janeiro quer usar sniper para abater aqueles que estiverem com armamento pesado. Quer dizer, nós temos uma realidade de crescimento do crime, de escalada do crime e fortalecimento das facções. Como saiu? O Estado tem um papel importante nisso, Plínio? Rodrigo. Antes, eu queria ler aqui, perguntar se alguém acha razoável prender alguma dessas pessoas que eu vou ler aqui. Eu fiz uma busca rápida aqui no Google. STJ nega liberdade à mãe de 4 crianças condenada por furtar ovos de Páscoa. Se alguém achar que essa mulher merece estar presa, diga lá. Justiça manda soltar homem preso há 7 meses por furtar bolachas. Alguém acha razoável uma pessoa ficar presa assim? Mulher é presa no Ceará por furtar lata de leite. São Paulo, mulher que roubou o pote de manteiga é condenada. Mãe que roubou lata de leite para alimentar o filho tem pena maior que política da Lava Jato. Alguém acha razoável isso? Se alguém acha, meu camarada, eu acho que você perdeu a condição de ser humano, mas tudo bem. Agora, quanto a essa questão de o que precisa ser feito, eu acho que essa matéria do que o Thiago fez mostra um pouco isso. Que diz, não adianta prender, matar, fuzilar e condenar. Você precisa levar o Estado, porque onde não tem Estado, não tem vácuo de poder. Alguém ocupa esse poder. E quem está ocupando o poder são as facções. Então, resumindo, é isso. Só para concluir, no caso do pastor, por exemplo, que já resgatou 150 pessoas. Ele não, né? Enfim, a ação dele, a atuação do grupo lá. É um cara que respondeu por tráfico, não respondeu por homicídio, mas respondeu por tráfico, roubo, furto. Se um cara desse tivesse sido morto por isso, Plínio, o que seria desse pessoal que ele conseguiu resgatar? Obviamente que a gente não pode dizer que a ressocialização vale para todo mundo. Tem gente que não tem jeito e não vai ter, e fim de conversa. Mas o papel do Estado é esse e a gente tem o que deve ser perseguido. Né, Rodrigo? Vamos só pontuar alguns pontos, né? Provavelmente ninguém é preso por esses pontos aí não, viu, Plínio? Provavelmente eles são reincidentes em algum outro crime, assim. Então, se alguém foi preso só por isso, assim... Tá aí o Rodrigo fazendo papel de advogado. Talvez valha a pena entender um pouco mais. Vale a pena entender, mas acontece bastante. Essa semana entrevistamos um rapaz que foi solto, 5 meses a defensoria soltou porque roubou um chinelo e um pacote de biscoito. Acontece toda hora. Não estou discordando que não acontece. Eu só estou dizendo que em casos concretos é sempre
sempre bom analisar, porque de forma geral as pessoas não eram para ser presas pela questão ainda que fosse penal reincidente, política. se a pessoa roubou uma lata de leite 2 vezes, não merecia estar na cadeia. Vamos continuando aqui. Primeiro ponto, em qualquer país que conseguiu quebrar a questão da violência, houve enfrentamento. Em qualquer país no mundo em que quebrou a questão da violência, você primeiro tem enfrentamento, porque se o Estado não consegue fazer o que ele diz que se propõe a fazer, segurança, ele não pode se propor a fazer nada. Se nós não temos segurança aqui no Estado, como é que o Estado vai se propor a fazer qualquer outra coisa? Então esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é abrir soluções empreendedoras, permitir que esse pessoal consiga abrir negócio, para ter possibilidade de conseguir empreender, de ter possibilidade de abrir empresas, principalmente na periferia da cidade, porque a própria lei do Minha Casa Minha Vida, que o pessoal esquece, muitas vezes esses locais deveriam ter toda a infraestrutura de saneamento, de esgoto, relacionada inclusive a transporte público, está na lei que diz a proposta. Então o Estado às vezes se compromete em fazer essa política pública ao redor daquele empreendimento e não faz, isso não acontece. Outra coisa que acontece muito é a ideia de autorresponsabilidade, que ocorre muito claramente. É muito comum os presidiários dizerem que a culpa foi porque Deus quis, foi porque foi colocado, né? A culpa foi da sociedade, né? A extrema esquerda que está dentro do presídio, muito fortemente, em especial com o PSOL, certo? Muito fortemente do presídio, diz que essas pessoas não têm culpa nenhuma. Né? Isso é sempre colocado que a culpa é da sociedade, a culpa é do outro. Eu nunca vi o pessoal dizer isso. E uma das coisas, várias vezes, inúmeras vezes, e várias vezes. Dizer, Rodrigo, dizer é muito fácil. Só terminar, pode terminar, mas eu acho que você não deve. Eu posso finalizar. Eu acho que você não deve atribuir a um partido uma pecha dessa sem comprovação. Então me traga a declaração de alguém dizendo que eles não têm culpa nenhuma. Que a culpa é da desigualdade social, que a culpa é da sociedade, que a culpa é... Eles falaram isso várias vezes. Então traga, dizendo que a pessoa não tem que ser punida. Eu conversei várias vezes com o Renato Roseno aqui. Peraí, nunca ouvi-lo dizer que quem cometeu um crime não deve ser punido. Por favor. Posso deixar terminar? Por favor. Pode terminar, mas não falte com a devida respeito à verdade. Eu não disse que, em nenhum momento eu falei que não deve ser punido. Eu estou dizendo que a culpa do crime é da sociedade. Isso foi dito por membros do pessoal várias vezes, inclusive pelo Renato Roseno. Você vai achar várias afirmações dele, que a culpa da criminalidade é da sociedade, é do capitalismo, é da desigualdade social. Você vai ter inúmeras falas disso. Foi exatamente isso que eu disse. Tem uma dose de realidade grande nisso. Não tem nenhuma, mas enfim, a ideia da igreja, ela muda exatamente esse ponto. Quando a igreja entra dentro dos presídios, ela traz algo muito interessante para os presidiários, que é a ideia de autorresponsabilidade, ou seja, a culpa é minha e eu me arrependo disso e passo a fazer parte, né, dessa igreja para conseguir fazer o caminho. Nem sempre alguns concordam, mas é o caminho que alguém consegue ter uma porta de saída para fazer aí. Mas a forma primeira é primeiro enfrentamento, o segundo ponto é dar soluções para que essas pessoas possam ir para o mercado, que essas pessoas possam ser empregadas, então você tem que primeiro enfrentar. Todo país que teve esse caos de segurança pública, como por exemplo, né, o estado de Nova York, que em determinado momento foi um dos piores lugares em termos de segurança pública no mundo, primeiro enfrentou, para depois conseguir fazer as outras políticas. Mas é só lembrar claramente, nós precisamos punir bandidos, criminosos, assaltantes, homicidas, estupradores, latrocidas. Esses todos precisam estar presos com a maior urgência possível. Se precisar construir mais 10 presídios para prender esse outro, mais 10, mais 50, mais 1000, que a gente passe a fazer isso. E outra coisa que não acontece no estado do Ceará. O estado do Ceará no ano passado tinha 40 mil previsto para a inteligência policial. Se prende facção com inteligência policial, se prende bandido grande com inteligência policial, e a inteligência policial do estado do Ceará é uma grande desgraça. Só para pontuar também... Desculpa, só rapidinho, Thiago. Ó, Rodrigo Marinho também sobrou para ele aqui. Ó. Tem um ouvinte aqui dizendo o seguinte, ele também não perde a oportunidade de culpar a esquerda. Esse cara é patrocinado pela direita, é o Almir Gomes do Vila União. Tá não, aqui, ele é o Partido Novo, né? O Partido de liberal. Eu sou liberal. Nunca neguei isso, assim como o nunca negou que é de esquerda. Não estou dizendo como xingamento, não. Eu respeito demais os liberais. Com o maior gosto. Só pontuar com relação ao enfrentamento, ele existe e é inegável. Hoje, se for pesquisar, a polícia do Brasil é uma das que mais mata e que mais morre também, e justamente por conta desse enfrentamento. No Ceará, eu não estou com estatística aqui em mãos, mas nunca se teve tantas mortes por intervenção policial como a gente está tendo hoje. O que a gente está discutindo não é acabar com o enfrentamento existe e ele deve continuar existindo. Não se combate o crime sem enfrentamento. Mas com relação à desigualdade social, ela é sim um dos fatores principais que levam esses jovens, ou vão se negar o que a gente acabou de discutir aqui com relação à sedução do tráfico. Por que esse menino é seduzido pelo tráfico? Porque ele vive numa comunidade que não tem muitas vezes, na maioria das vezes, né? Quase todas, não tem saneamento básico, não tem acesso à educação, quando tem é precário,
não tem um acompanhamento, a mãe e o pai precisam trabalhar, esse menino fica na rua, na responsabilidade, Deus sabe lá de quem. Enfim, são fatores que devem sim ser considerados como motivadores da entrada desses jovens nessas facções no mundo do crime. Só um ponto, tá, Thiago? Quando eu falo enfrentamento, não é a polícia militar apontar a arma e fuzilar as pessoas, não. Quando eu falo enfrentamento, é você ter um sistema de segurança, de inteligência, para eu saber exatamente quem é o grande bandido, fazer escuta policial, fazer o que a Polícia Civil deveria fazer, que é a polícia que foi completamente sucateada nos últimos anos. A polícia foi sucateada completamente. Eu acredito que deveria ser melhor, até porque o Centro de Inteligência foi inaugurado recentemente, não é à toa, a Polícia Civil do Ceará merece e deveria há muito tempo ter uma estrutura muito melhor. Né? Eu falo enfrentamento, não é só nesse sentido exatamente da política do abate, mas é do enfrentamento como questão de segurança. Estamos chegando no final aqui, só para apimentar um pouco, o nosso ouvinte aqui, Fernando Queiroz, disse que tem uma série do Netflix chamada Lockup, L-O-C-K-U-P, que fala como é a gestão eficiente de um presídio. Eu lembro também para os nossos ouvintes que tem uma outra série também encontrada no Netflix que fala Por Dentro das Prisões Mais Severas do Mundo. É um documentário que um jornalista vai preso e passa lá uma semana na prisão. E mostra que a realidade não é diferente das piores prisões do mundo, não é diferente da realidade brasileira. A divisão de facção, a controle dos presídios, a superlotação. Superlotação, né? E também tem uma outra recomendação aqui, que o Plínio, não sei se ele viu, que é 13ª Emenda. Documentário que mostra a evolução das prisões nos Estados Unidos. Muito interessante também. Eu nunca vejo séries, mas tem uma questão, viu, Luiz? Você veja só, como diz o Rodrigo, uma pessoa que matou outro, um homicida, uma pessoa que foi roubar e assassinou, roubo seguido, tem que ir presa? Tem. Agora, uma pessoa que rouba uma lata de leite, tem que ir presa? Mesmo que ela tenha roubado 3 vezes uma lata. Acho que é outra solução. Espera aí, Rodrigo. Tem que ser preso? Então, essa é a questão. Agora, desigualdade social tem influência no crime? Óbvio que tem. Por que a criminalidade ela se concentra nos bairros pobres e não nos bairros de classe média? Por que o menino de classe média, a maioria deles, não entra para o crime? Porque o cara estuda, faz judô, faz inglês, faz o cacete A4, ele tem a vida dele ocupada, o menino desse da periferia não tem nada. Então, a desigualdade social tem sim um papel relevante na criminalidade, porque ela atinge justamente as áreas mais pobres. Basta pensar um pouco, pense um pouco, onde é que está a criminalidade aqui no Ceará ou no Rio? Ok, terminou o tempo, o debate foi bom hoje, hein? Obrigado aí pela participação dos ouvintes, do Thiago Paiva, gentilmente aí trazendo. E como o Plínio falou, recomendo a leitura dessa e das outras matérias, né, do tema. Obrigado, Rodrigo Marinho. Prazer, Luiz. Obrigado, Plínio. Um abraço. Abraço para você, Thiago. Abraço. E agradeço também a equipe, né? Com trabalhos técnicos de Kiko Gomes e Samuel Macedo, produção de Alan Dantas, assistente de estúdio Nala Jasmine, editor-chefe Ítalo Coriolano, diretor responsável Eric Guimarães e direção-geral de jornalismo Arlen Medina Neri. Debates do Povo. Hoje, com Luiz Viana. Estamos agradecendo aqui a participação dos nossos ouvintes. Lembrando, vote aí no tema do debate de sexta-feira, 3066-4030. Você liga e escolhe cobrança de mensalidades nas universidades públicas ou escolas militarizadas. A gente vai encerrando o debate de hoje. Eu volto amanhã com o seu Povo no Rádio, às 8 horas. Até lá, grande abraço para vocês. São 10h59 em Fortaleza.